Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao É Só Uma Duvidazinha, o único lugar que você pode tirar as suas dúvidas de direito com uma advogada sem perguntar quanto é a consulta. Hoje eu vou falar de uma dúvida muito interessante. Eu juntei duas, a dúvida do Rod Pereira e do Vandré Silviano. Eles perguntaram o seguinte: a advocacia do direito militar, ela é rentável? E qual o melhor âmbito de atuação, Forças Armadas ou policiais e bombeiros militares estaduais? Gente, a primeira coisa que eu tenho a responder é sim, a advocacia no direito militar ela é rentável. Que quem advoga no âmbito militar é um grupo muito seleto de advogados. E o motivo é muito simples. É uma matéria que não existe na grade curricular dos cursos de direito, nem como optativa. Isso faz com que quem trabalhe nessa área seja diferenciado no mercado de trabalho da advocacia. Eu uso muito com os meus alunos e com meus futuros alunos um ensinamento que é tema de um livro que é best-seller, que se chama Estratégia do Oceano Azul. Ele foi escrito por uma norte-americana e por um sul-coreano, que são professores numa grande escola de business, mais especificamente acadêmicos da INSEAD. Esses autores, eles tratam a estratégia do Oceano Azul como um conceito de negócios, que diz que a melhor forma de superar a concorrência é parar de tentar superá-la. Ou seja, buscar mercados que ainda não são explorados, que são chamados pelos autores de Oceano Azul. Eles trazem então essa metáfora marítima em que a representação do Oceano Azul seria o local em que se pode nadar livremente, enquanto os mercados já saturados, no nosso caso a advocacia comum, seriam o Oceano Vermelho, e que são chamados assim em decorrência do sangue derramado nas batalhas entre os concorrentes. É exatamente o que nós vivenciamos no direito hoje em dia. São números surpreendentes, mas eu vou explicar eles para vocês. Nós somos mais de 1.300.000 advogados ativos no Brasil, de acordo com o Conselho Federal do OAB. Então, você ouviu certo, nós já passamos da casa dos milhões. Nós temos a maior média de advogados por habitante do mundo. Um advogado a cada 164 habitantes. Se você estiver num grande centro urbano no Brasil, esse número é inclusive bem maior. E essa realidade não tem nenhuma tendência a diminuir. Hoje em dia, mais da metade de todos os alunos matriculados no curso superior do Brasil, entre todos os cursos disponíveis, está cursando Direito. Pelo estudo quantitativo da Fundação Getúlio Vargas, que realiza o exame de ordem unificado desde 2010, nós temos uma média de 110 mil bacharéis em Direito, tentando aprovação no exame de ordem a cada uma das suas realizações. E entre 15 e 20 mil novos advogados aprovados por exame. Se são 3 exames por ano, a gente tem aí entre 45 e 60 mil novos advogados entrando no mercado de trabalho todos os anos. Isso leva ao chamado leilão de honorários que a gente vivencia hoje em dia. Você que é advogado, já ouviu quantas vezes que o fulano, que também é advogado, também faz a mesma causa por um honorário menor, muitas vezes até abaixo do mínimo da tabela do AB. Nós sentimos na pele o que é a atuação da tal mão invisível de mercado do Adam Smith. Ele ensinou lá em 1759 sobre essa mão invisível de mercado que faria com que o preço de um produto ou serviço fosse regulado de acordo com a quantidade de demanda versus a quantidade de oferta que esse serviço ou produto tem. Ou seja, tem uma interferência natural que o mercado exerce na economia. E essa forma, essa mão invisível, é um mecanismo básico que ia fornecer as condições para o funcionamento do chamado livre mercado. O Adam Smith mesmo conclui que a divisão de trabalho ela é responsável por isso. Se alguém tem um grande conhecimento em determinada área, ele vai produzir melhor que uma pessoa que tem experiência em outro segmento. Então, no entendimento dele, as nações mais prósperas são aquelas que incentivam novas formas de produção, de empreendedorismo. Então, passada essa pequena aulinha de história aí, a gente tem que entender que num mercado ultra concorrido como a advocacia no Brasil, não saturado, vejam a diferença. Se você continuar advogando como todo mundo, ou seja, nas áreas que corriqueiramente os advogados escolhem após sair da faculdade, você deve estar preparado para o derramamento de sangue que ocorre no Oceano Vermelho. Ou seja,
você deve se preparar para concorrer e superar, caso queira ter sucesso, 1.300.000 advogados habilitados para atuar em todas as áreas comuns do direito. Quando eu digo comuns, gente, eu estou falando dessas matérias que obrigatoriamente tem na grade curricular dos cursos de direito. Direito de família, sucessões, contratos, dano moral, material, trabalhista, previdenciário, tributário, penal. Uma forma muito interessante de sair desse oceano vermelho, parar de tentar superar a concorrência e se diferenciar nesse mercado concorrido, usando áreas ainda pouco exploradas e que vão te permitir virar referência de forma rápida e se destacar na sua atuação dos demais advogados. Atuar com direito administrativo e militar é uma dessas formas, uma vez que os advogados, eles não aprendem essa matéria sequer como optativa na faculdade. Para aí e me responde agora. Quantos advogados você conhece do seu círculo que atuam na área do direito militar como referência? Provavelmente a sua resposta foi nenhum. Agora pense, qual seria a resposta desses seus colegas? Se a resposta deles também seria negativa para essa mesma pergunta, se você for o especialista, você vai passar a ter a indicação direta de todos eles. São muitos militares no Brasil, mais de 800.000 na ativa, entre Forças Armadas, Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares. E mais de 1 milhão só de inativos, aqueles que estão na reserva ou na reforma e permanecem precisando de assessoria jurídica especializada. Portanto, o número de potenciais clientes no direito administrativo militar é muito grande, comparado ao número de advogados especialistas na área. Isso traz uma lógica de mercado inversa ao mercado jurídico comum. Se você usar a mesma lógica do Adam Smith, da mão invisível de mercado, nós, especialistas em direito militar, temos muita demanda e pouca concorrência, fazendo com que a gente consiga nadar de braçada no Oceano Azul. Os honorários da área são bem mais robustos do que os praticados normalmente no mercado jurídico comum. A nossa prática corriqueira é que a gente possa cobrar um valor para entrar, um percentual de êxito e a gente ainda tem honorário sucumbencial garantido, já que nem União, que são os militares das Forças Armadas, nem Estados, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, tem justiça gratuita em demandas judiciais. Ou seja, sempre que você ganhar uma ação contra esses entes, salvo os juizados especiais de primeira instância, você tem honorário sucumbencial regulado pelo artigo 85, parágrafo 3º do CPC. Então, voltando à pergunta, é melhor advogar para Forças Armadas ou Forças Auxiliares? E eu digo que o melhor é advogar para ambos. Quando você se torna um advogado apto a atuar para militares, não tem nenhuma razão para você escolher qual das duas é melhor atuar. No meu curso, Dominando o Direito Administrativo e Militar, o aluno sai do absoluto zero conhecimento na área para estar completamente habilitado a atuar para qualquer das forças armadas, marinha, exército, aeronáutica e também para polícias militares e bombeiros militares. Os procedimentos disciplinares, eles até mudam de nome a depender do estatuto ou do código de ética, mas a forma de tramitação deles, as fases e as teses são as mesmas. Portanto, atuar para forças militares deve ser uma soma entre potenciais clientes de forças armadas e forças auxiliares. Como experiência própria, eu tive mais demanda das forças auxiliares, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. Mas isso foi uma realidade minha, da minha localidade de maior atuação. Mas se você estiver numa cidade que tem uma grande concentração de militares das Forças Armadas, e essa realidade ela pode ser diferente. Mas eu sempre acho melhor estar aberto a atuar para qualquer uma das corporações. Afinal, abrir o leque de clientes é melhor do que fechar. As médias de preço praticada, tanto para militares da União quanto para militares estaduais, também não varia muito, em razão da corporação a que o militar pertence, mas sim em razão da gravidade do caso. O que está em jogo? Uma defesa numa sindicância, onde o militar não vai sofrer uma demissão ao final, ela logicamente tem um honorário menor do que a defesa num PAD ou num conselho de disciplina, conselho de justificação, porque é um procedimento que o militar pode sofrer a pena de exclusão no final. Uma defesa para um tenente-coronel tende a ter um valor agregado maior do que para um soldado, já que em geral vai envolver riscos e valores maiores para um oficial do que para um praça, bem como a gente tem que levar em consideração a capacidade de pagamento e por aí vai. Dessa forma, gente, o mais interessante é que a atuação com o direito administrativo militar, ela vai te tirar do oceano vermelho
vermelho da advocacia comum. Vai trazer um grande diferencial para a sua advocacia, o que vai trazer uma rentabilidade inerente aos que se diferenciam no mercado e elevam sua capacidade de se tornar referência numa área pouco explorada do direito. No mais, a atuação pode perfeitamente abarcar forças armadas, polícias militares e corpo de bombeiros militares, já que uma qualificação adequada para o exercício da advocacia nessa área vai abarcar tranquilamente ambos os eixos. Então, era isso, queria agradecer a vocês que estão comigo até agora e lembrem-se, todos os dias tem caixinha de pergunta lá no meu Insta, o prof.lorenanascimento, do É Só Uma Duvidazinha, o único lugar que você pode tirar as suas dúvidas de direito com uma advogada sem perguntar quanto é a consulta. Então, manda sua dúvida de direito lá, quem sabe eu não estou aqui respondendo sua dúvida amanhã, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.